Olá, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite. Quero saudá-los na paz bendita e gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Por sua bondade e misericórdia, nós estamos aqui novamente, cujo objetivo é continuarmos estudando a palavra do Senhor. Agora no livro de Romanos, e hoje em especial o capítulo 4, Romanos capítulo 4, glória a Deus, no intuito de que tenhamos a nossa fé aperfeiçoada e possamos, ao aprendermos as lições extraída do contexto, possamos nós então ser praticantes da palavra. Amém? Você está na página Palavra e Vida, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Convido você para estar conosco até às 23 horas, para a glória do Senhor. Louvado seja Deus. Estamos aqui na página Palavra e Vida todos os dias, com exceção da terça-feira, que é às 21 horas, às segundas, quartas, sextas, quintas e sextas e domingos, nosso horário é às 22 horas, tá certo? Você é convidado a estar conosco, participar conosco e compartilhar essa live para os seus amigos também. Então faça planos de diariamente estudar a palavra de Deus aqui conosco. Quero aproveitar a oportunidade de dizer que aos domingos, às 22 horas, nós estaremos e estamos estudando o livro do profeta Daniel, as profecias concernentes ao tempo final da história deste mundo. São profecias que têm a ver com o nosso tempo, ok? Então, somos convidados a estudar as profecias de Daniel para entendermos o tempo em que vivemos, ok? Para que não sejamos pegos de surpresa quando o Mestre vier. Quando ele vier, nós possamos estar devidamente preparados para contemplá-lo face a face. Glória a Deus. Então, sinta-se bem. Você está na página Palavra e Vida. Antes de orarmos, quero apresentar a vocês aqui o versículo inicial, que é o versículo 13 do capítulo 4 de Romanos, que diz assim: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça pela fé. Então, Abraão, ele foi herdeiro da promessa segundo a fé, não segundo a lei. Mesmo porque a lei, ela não salva ninguém. Esse não é o objetivo da lei, salvar. Quem salva é Jesus. A lei apenas identifica o nosso pecado e nós agora, em atitude de arrependimento, vamos a Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele apresenta-se diante do Pai em seu favor, para que o Pai Celeste o receba como filho, perdoando assim o seu pecado, que nada mais é do que a transgressão da lei de Deus. Tá certo? Então Abraão não foi justificado pelas obras da lei, mas pela graça de Jesus Cristo, também mediante a fé. Romanos 4:13. Vamos orar e pedir a Deus que o Espírito Santo venha ajudar-nos a conduzir essa live até as 23 horas,
para a honra e glória do Senhor Jesus, tá certo? Seja bem-vindo, nosso amigo e irmão Maurício Amaral. Paz do Senhor Jesus, Deus lhe abençoe, vamos orar juntos, né? Convido a todos aí para orar conosco, tá certo? Glória a Deus, louvado seja Deus. Oremos então. Pai Santo e amoroso, nós mais uma vez estamos na Sua presença, Deus, diante da Tua bendita palavra, Tua palavra que é a verdade, e que nos propomos agora a examiná-la dentro do contexto do livro de Romanos, no capítulo 4. Pedimos a Deus que o Teu Santo e Bom Espírito venha abrir o nosso intelecto, capacitando-nos a compreender esta palavra. Sabemos que o livro de Romanos aborda a justificação pela fé, que nós possamos compreender este fato tão importante para as nossas vidas. Pai Santo, abençoa os amigos que estão e estarão conosco, e aqueles que só terão acesso a essa live posteriormente, que todos sejam alcançados, que seu nome seja glorificado na vida de cada um, que Teu Espírito Santo possa encontrar corações sensíveis à palavra da verdade, e que nós, ó Deus, possamos ser instrumentos e vasos em Tuas mãos, para que o Teu nome seja engrandecido através desse estudo. Abençoa a página Palavra e Vida, todos os irmãos cooperadores que aqui deixam suas lives diariamente. Também abençoa a direção da pessoa do pastor Cláudio Rogério, Andy Glauce, Maria da Glória, Cristina Volpato, Ellen, enfim, todos aqueles. E se não me lembrei de algum, que o Senhor, por favor, o Senhor que conhece todos, abençoe a todos, por sua bondade e misericórdia. Ajuda-nos, ó Pai. Nós voltamos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Sejam bem-vindos. Vocês estão na página Palavra e Vida. Glória a Deus. E eu sou Valdemir Bernasconi, vosso irmão e servo em Cristo Jesus. Certo? Então, no verso 13 do capítulo 4, entendemos que Abraão foi justificado pela fé, independente das obras da lei. Amados, em um tempo em que a idolatria prevalecia e os homens haviam esquecido do Senhor, Deus chamou Abraão. Por meio dele seriam benditas todas as famílias. Gênesis 12, verso 3. Por quê? Porque ele é o exemplo de fé, né? Ele é um exemplo de fé. A fé de Abraão, ela foi tão pura que, a exemplo do que o Pai Eterno fez pela humanidade, entregando teu Filho único para pagar uma dívida, a fé de Abraão era tão grande, ele amava tanto a Deus, que ele estava disposto a entregar o seu filho da promessa, Isaac, em sacrifício no altar. Porque ele sabia que o mesmo Deus que lhe prometera um filho, que lhe concedeu, seria poderoso também para ressuscitá-lo. Então, a fé de Abraão foi recompensada, né? Porque era uma fé genuína, né? Uma fé prática. Quando Deus determinava ou ordenava, ele não hesitava, ele obedecia. E é assim que deve ser a nossa fé, queridos. Na certeza de que Deus está lá do alto, olhando, cuidando, e constantemente ele destaca os seus anjos para estar ao redor daqueles que o temem e os livra, né? Então, que a nossa fé possa ser de igual semelhança, né?
No livro do Gênesis encontramos a história de Abraão, um homem que viveu há mais de 4.000 anos atrás. Deus escolhera Abraão para ser o pai de uma grande nação, que seria abençoada e seria uma bênção para todas as outras nações da terra. Este era o plano original, que Israel fosse uma bênção para as outras nações que estivessem ao seu redor. A promessa de Deus para Abraão foi registrada em Gênesis capítulo 12, versículo 3. E ele diz: abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Glória a Deus, que honra, né? Abraão recebeu das mãos de Deus. Abraão vivia em Ur, dos caldeus, uma cidade da Mesopotâmia. Deus chamou Abraão para deixar a sua terra natal e ir para uma terra que ele lhe mostraria. Simplesmente, Abraão, saia. No caminho eu vou contar para você, vou direcionar você. Você vai para cá, você vai para lá. Tá certo? De maneira que você vai chegar aonde eu quero que você chegue. E Abraão não hesitou, né? Ele pegou tudo que ele tinha, sua esposa, como ele não tinha filho, ele levou o seu filho Ló, seu sobrinho Ló, né? E todos os pertences de Ló também com eles, e partiram, né? Sem saber para onde iam, mas com uma certeza de que estavam sendo guiados. Então Abraão, ele obedeceu e partiu com a sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, e viajaram para o oeste, atravessando o rio Eufrates e entrando desta forma na terra de Canaã. Então Deus apareceu a Abraão em Canaã e renovou a promessa de que seria pai de uma grande nação. Deus também prometeu a Abraão que teria muitos descendentes e que eles herdariam a terra de Canaã. Abraão, amados, acreditou em Deus e constituiu um altar para adorar a Deus. Ele creu. E a sua crença moveu, o seu espírito no intuito de praticar algo que honrasse a Deus, ou seja, um altar em honra a Deus, No entanto, Abraão e Sarai não tinham filhos e já eram bastante idosos. Sarai sugeriu que Abraão tivesse um filho com a sua serva Agar. Bom, aí começam então os problemas, Problemas que inclusive alcançaram os nossos dias. Porque Ismael, o filho de Agar, ele foi o progenitor do povo árabe, ok? Que muitas nações, não simpatizam com Israel, são inimigos. Esse foi o problema gerado pela ajudinha, que Sara resolveu dar a Deus, Então ela sugeriu para Abraão: ora, toma Agar como esposa. Foi o que ela sugeriu, E que Abraão então tivesse um filho com Agar. Abraão concordou e Agar deu luz a um filho chamado Ismael. No entanto, amados, glória a Deus, Deus havia permitido que o filho de Abraão seria com Sarai. Glória a Deus. Seja bem-vinda, paz do Senhor Jesus. Primeira vez na live, amém. Seja bem-vinda, Ellen Araújo. Que o Senhor Jesus lhe socorra, Ele é a nossa esperança. Glória a Deus. Seja bem-vinda, que o Senhor abençoe seu lar e família também.
Então 10 anos se passaram e Deus renovou a sua promessa a Abraão e disse que Sarai teria um filho. Abraão duvidou, mas Deus o encorajou a acreditar. Então Sarai deu luz a um filho chamado Isaque, que se tornou o filho da promessa. Agora uma disputa, né? Uma disputa teve início aí. Porque muitos hoje, atualmente, consideram Ismael como filho da promessa. Porém, o povo judeu entende que Isaac é o filho da promessa. E há essa disputa, né? Que infelizmente gera conflitos ali naquele Oriente Médio, vamos dizer assim, né? Você vê que uma escolha errada gera problemas para uma vida inteira, né? Nós precisamos confiar em Deus plenamente. Se colocamos algo na mão de Deus, não devemos ficar arrumando um jeito de dar uma ajuda para Deus. Deus não precisa de ajuda. Ele precisa que nós confiemos nele de todo o coração. Tá certo? Bom, então Isaque de fato era o filho da promessa. Deus continuou a abençoar Abraão e sua família. Ele os protegeu durante uma fome. E Abraão foi capaz de negociar com os habitantes locais para comprar uma caverna quando a sua amada esposa Sarai faleceu. Então, amados, assim era a vida de Abraão. A promessa de Deus para Abraão se cumpriu quando Jesus Cristo nasceu como descendente de Abraão. Então, através de Jesus, né, Deus cumprirá a promessa a Abraão de que todas as famílias da terra seriam abençoadas mediante a fé de Abraão na pessoa de Jesus. Ok? Bom, Jesus é a bênção que Deus prometeu a todas as nações da terra. Através do Senhor Jesus, todos os povos podem ser abençoados e ter a vida eterna, ou seja, possuir a Canaã, agora não mais a Canaã temporal, mas sim a espiritual, a celestial. Ok? Aonde está a Nova Jerusalém, que o próprio Deus construiu, né? Sim. A todos aqueles que crerem em Jesus poderão herdar um novo céu e uma nova terra, aonde habita a justiça. Glória a Deus, né? Então Jesus é a bênção que Deus prometeu. Então, em resumo, a história de Abraão, uma história de fé e obediência. Deus escolheu Abraão para ser o pai de uma grande nação e prometeu abençoar todas as nações da terra através dele. Glória a Deus, né? Muito bem, vamos colocar a Eliane Araújo em nossas orações para o Senhor conceder aquilo que ela está pedindo, né? Ela está pedindo libertação. Eu creio que o Senhor está cuidando dela e cuidará cada vez mais. Amém? Bom, então Abraão acreditou, né? Mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis, Deus cumpriu a sua promessa. E Jesus nasceu como descendente de Abraão para ser a bênção para todas as nações. O fato se deu da seguinte maneira: Abraão foi convidado a sair do meio da sua parentela, né? E viajar, fazer uma viagem sem saber para onde ia. Então Deus o conduziu à terra de Canaã. E Deus lhe prometeu que a sua descendência seria muito grande. E o fato é que ele teve um filho e depois teve um neto. E na época, nos dias dos seus netos, Abraão teve então 12 bisnetos. Entre esses 12 bisnetos estava José, que fora vendido para o Egito,
como escravo, porém já era providência divina para que o povo de Israel não perecesse de fome quando viesse aquela fome, né, que estava no sonho do rei de Faraó, quando ele viu 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas mirradas, 7 espigas bonitas. Então foi chamado José para interpretar o sonho, o rei se agradou da interpretação, Josué foi constituído como ministro. Então agora os filhos de Israel descem para o Egito para comprar mantimento, por causa da seca e da grande fome, e por fim Jacó também desce. Então José se dá a conhecer e o povo de Israel passa a viver definitivamente na terra do Egito. Porém, os dias de paz terminam porque José falece, morre, né? E se levanta um outro faraó que não conhecia José, e enciumado do povo de Israel, ele começa a escravizar o povo com duros trabalhos. E assim o povo é escravizado e por fim Deus levanta Moisés, né, para libertá-los do Egito. Assim é. Então Israel sai do Egito, né, com grande despojo e vem de volta para a terra de Canaã. E aí então Deus dá a lei, os 10 mandamentos, porque eles haviam esquecido, pois passaram 400 anos no Egito como escravos e perderam todos os princípios, né? E Deus restaurou, agora dando a lei em tábuas de pedra para que eles pudessem obedecer à lei e serem restaurados como nação santa. E então o povo multiplicou-se muito, e dessas multiplicação da tribo de Judá veio Jesus, né, que pagou a nossa dívida de pecados. E agora a descendência de Abraão não é só mais de linhagem judaica, mas também de linhagem mundial. E todos que creem em Jesus podem agora então herdar a Canaã, porém a celestial. Tá certo? Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Então Abraão creu, né? Mesmo quando tudo parecia ser difícil. Abraão obedeceu a ordem divina e iniciou a sua peregrinação à terra prometida, mas ele tinha um desejo, um sonho, ele desejava ter um filho, né? E diante do céu, que revela o brilho das incontáveis estrelas do céu, Gênesis 15:6, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado então como justiça. Em Gênesis 15:6 é dito que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado por justiça. E este versículo, amados, é um dos mais importantes da Bíblia, pois fala sobre fé e justiça divina. Mas como essa história se desenrolou? Abraão era um homem de fé e ele acreditava em Deus e em suas promessas. Ele era um nômade, né? No deserto, que vivia com a sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló. Certo dia Deus só apareceu a Abraão e fez uma promessa de que ele seria pai de muitas nações e que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu, se é que Abraão poderia contá-las, né? Glória a Deus. Então Abraão, mesmo já sendo idoso e sem filhos, creu na promessa. Glória a Deus. Porém o tempo passou, nada aconteceu. Sarai não conseguia engravidar, pois era estéril, e a promessa parecia cada vez mais distante. Então foi que Deus apareceu novamente a Abraão e lhe disse que sua descendência seria tão numerosa como as estrelas do céu, né? E Abraão criou. Mas ainda havia problema. Como Abraão podia ser pai de tantos filhos se ele e Sarai eram estéreis? Para o homem parece impossível, mas esse negócio não era de homem, era um negócio de Deus, ok? Plano de Deus. Foi então que Deus disse que ele teria um filho com
Deus lhe disse que ele teria um filho com uma serva de Sarai, chamada Agar. E assim foi, Agar deu luz a Ismael, que se tornou o pai dos árabes, né? Mas Deus ainda tinha uma promessa a cumprir, que Abraão seria pai de um filho com Sarai, e assim aconteceu. Sarai, já em idade bastante avançada, engravidou e deu luz a Isaac, que se tornou o pai dos hebreus. Então, amados, observe que Isaac se tornou o pai de hebreus, dos hebreus, ainda não havia judeus, né? Não havia judeus, tá? E foi nesse momento que a fé de Abraão foi recompensada. Ele acreditou em Deus, mesmo quando parecia impossível ter um filho. E essa lhe foi acreditada por justiça. Abraão se tornou um exemplo de fé e confiança em Deus. E sua história é lembrada até hoje como um exemplo a ser seguido. Então, em resumo, a história de Gênesis, capítulo 15, verso 6, fala sobre a fé de Abraão e como ela lhe concedeu justiça divina. Abraão acreditou em Deus, mesmo quando parecia impossível ter um filho, e essa fé foi recompensada com o nascimento de Isaac. Então, essa história é um exemplo, amado, de como a fé pode mover montanhas e como Deus recompensa aqueles que confiam nele. O patriarca simplesmente acreditou na promessa divina, mesmo sem nenhuma perspectiva de quando ou como seria realizado. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem, né? Pois quando se vê alguma coisa, então não se espera, pois ela já chegou, você já está contemplando. Mas a fé ela é caracterizada por você ter certeza de coisas que ainda não se materializaram, né? Isso é fé, convicção de que algo vai se realizar, não importa quanto tempo dure. O importante é você crer e confiar. Hebreus 11:1. Isaac foi a recompensa de sua fé e a prova de fidelidade ao Senhor. A fé é um tema recorrente em diversas religiões e culturas ao redor do mundo. Para muitos, ela é a base de suas crenças e práticas. Na Bíblia, a fé é descrita como a certeza daquilo que esperamos e prova das coisas que nós ainda não vemos. Mas qual é a história por trás de Hebreus 11:1? Observe, o livro de Hebreus hoje se encontra esse versículo. Foi escrito por um autor desconhecido, provavelmente por um judeu cristão, no final do primeiro século. O objetivo do livro era encorajar os cristãos a permanecer firmes em sua fé, apesar das perseguições e dificuldades às quais enfrentavam. Então, no capítulo 11, o autor apresenta uma lista de heróis de fé no Antigo Testamento, como Abel, Enoque, Noé, Abraão, Moisés e muitos outros. Ele descreve como esses homens e mulheres confiaram em Deus e foram recompensados por sua fé, mesmo em situações difíceis, aparentemente impossíveis. Então, o versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus resume a essência da fé: acreditar em algo que não se pode ver ou provar. Essa é a fé. Acreditar em algo que não se pode ver ou provar. A sua fé em Jesus se baseia nisso. Você não viu Jesus. Você viu Jesus? Eu não vi Jesus. Jesus ele viveu no primeiro século, né? Mas eu creio que ele esteve entre nós. Eu creio que ele foi crucificado. Eu creio que ele pagou a minha dívida na cruz, né? E essa é a nossa fé. Por isso nós perseveramos, nós obedecemos, prosseguimos em servir ao Senhor, pautado nesta fé, nessa confiança, nessa esperança, né? A palavra certeza aqui não significa uma certeza baseada em evidências concretas, mas sim uma confiança inabalável em Deus e em suas promessas. A palavra prova
também não se refere à evidência física, mas sim uma convicção interna que nasce da experiência pessoal com Deus. Como diz a própria palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Tá certo? Bom, essa ideia de fé como algo que transcende a razão e a lógica é central na teologia cristã. Acreditar em Deus e em sua palavra exige uma entrega total de uma confiança absoluta, mesmo quando tudo parece ir contra o que se espera. Por isso que a fé é descrita como um dom divino, amados, que só pode ser alcançado pela graça de Deus. Tudo parte de Deus. O princípio total vem de Deus, né? Ao longo da história, essa referência bíblica tem sido usada por inspiração para muitos cristãos em momentos de dúvidas e incerteza. Ela lembra que a fé não é apenas uma questão de crença intelectual, mas sim uma escolha pessoal de confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis. Então, em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, nos é mostrado uma das passagens mais conhecidas da Bíblia e resume a essência da nossa fé. Glória a Deus! Ela nos lembra que acreditar em Deus exige uma entrega total e uma confiança inabalável, mesmo quando não podemos ver ou provar aquilo que acreditamos. E essa fé, queridos, segundo a Bíblia, é a chave para uma vida plena e abundante. A origem natalícia dos judeus não era um carimbo de passaporte para o céu. Não. Assim como o título de cristão ou uma vida de caridade não salvam ninguém. Porque a salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso é um dom de Deus, não de vós para que ninguém se glorie. Ok? Muito bem. A origem natalícia, então, dos judeus não é passaporte para eles entrarem no céu, assim como o título de cristãos ou uma vida de caridade não nos garante salvação. Se analisarmos a vida de Abraão, perceberemos que, apesar de seu título de pai da fé, por 2 vezes ele mentiu, mentiu sobre seu parentesco com Sara e, atendendo aos apelos de sua mulher, resolveu dar uma ajudinha a Deus, coabitando com Agar. Coabitando com Agar. Acharam que eles podiam ajudar a Deus na promessa de Deus. Primeiro, amados, que Deus não precisa de ajuda, e Deus não prometeria se Ele não pudesse cumprir. Quando Deus promete, você precisa ter a certeza de que Ele vai cumprir. Okay? Aparentemente pode estar demorando, mas vai chegar o momento e a hora certa. Tá? Portanto, se depende das obras de Abraão, se dependesse das obras de Abraão, a promessa não teria sido cumprida. Mas Deus firmou com a humanidade um contrato de adesão. Independente da nossa natureza corrupta, amados, Deus é fiel. Ele sempre vai manter a sua aliança conosco. E essa aliança é eterna e não pode ser mudada. Uma vez que não pode ser mudada essa aliança, qual deve ser a nossa parte nesse acordo? A nossa parte é crer somente. Crer. Tá? Crer. Abraão, Paulo e os discípulos, dentre tantos homens de Deus, não foram fiéis guardadores da lei para complementar o plano da salvação. Não. Não andaram com Deus a fim de mostrar serviço. Não. Antes, por compreenderem o perfeito e suficiente plano salvífico, entregaram-se aos cuidados de Deus para viverem para a sua glória. Então, uma vez que eles creram no plano da salvação, eles se dispuseram
e se entregaram, ok? Para viverem para a glória de Deus. Não é o que diz a Bíblia? Quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Pois é assim os discípulos, né? Bom, como Abraão, que pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, Romanos 4,20, por isso que é verdadeiramente feliz, né? O homem a quem Deus atribui justiça é independente das obras da lei, né? Romanos 4, verso 6, ok? Aquele homem que Deus atribui a justiça, independente das obras, este é verdadeiramente feliz. Claro que isso não está dizendo que nós não precisamos praticar boas obras. Não, nós praticamos boas obras não para ser salvos, mas como reconhecimento de que já estamos salvos, o qual também é o fruto do Espírito Santo na vida de cada um. Praticar a bondade, o amor e a misericórdia, que são frutos do Espírito Santo. Glória a Deus. Seja bem-vindo, Renato Norberto. Paz do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe você e toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, meus queridos, porque as obras nada mais são do que o resultado da salvação em Cristo, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos 4, 25. O que está dizendo aqui? Que ele se entregou para pagar a nossa dívida. Ok? E ele ressuscitou para que nós, então, a partir da sua ressurreição, que é a primícia dos que dormem, os demais pudessem ser ressuscitados também. Então, Jesus nos dá o selo de garantia de que nós vamos ressuscitar se estivermos dormindo no dia da volta do Senhor, graças à sua ressurreição. Ok? E todos quantos foram ressuscitados antes de Jesus, ok, já estavam arrolados neste projeto de validação da ressurreição de Jesus. Porque antes de Jesus ressuscitar, ele próprio ressuscitou Lázaro, né? Enfim. Então Jesus, ele nos dá o selo da ressurreição ao ressuscitar no terceiro dia, né, após a sua morte, ao vencer a morte. Quando ele ressuscita, ele vence a morte e está nos dizendo que a morte não pode nos reter na sepultura, porque ele venceu a morte. Amém? A morte de Cristo foi a maior prova de que nossas obras são insuficientes. E a sua ressurreição é a comprovação de sua fidelidade para conosco e o seu amor. Glória a Deus. Fato é que o pecado é a transgressão da lei de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 4. E o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Ok? Mas todos quanto aceitarem o sacrifício remidor de Jesus na cruz, entendendo, aceitando e crendo que ele pagou a sua dívida de pecados, e agora aceitar o plano, ser batizado e se tornar uma nova criatura, então terá direito também à vida eterna. Amém? Este é o plano. Tá? Então, pecado nada mais é, querido, que a transgressão da lei de Deus. O que está querendo dizer aqui? Que se são 10 os mandamentos, nós, como cristãos, precisamos obedecer os 10 mandamentos. Tá? Desde o primeiro até o 10º. Isso inclui também o 7º dia, o santo sábado do Senhor. Deve ser santificado, porque Deus abençoou o sábado, separou para a adoração, objeto de culto, né? Um dia de 24 horas, para estreitar o nosso relacionamento com Ele.
Porque nos outros 6 dias a vida é corrida, né? Mal temos para orar, tempo para orar, ler a Bíblia. Então Deus separou este dia. Foi Deus que separou. Foi Deus. Não foi ninguém além de Deus. Que disse que o 7º dia é o sábado do Senhor. Então, se deixamos de santificar o sábado ou transgredimos qualquer outro mandamento, continuamos em pecado. Isso é fato, né? E, infelizmente, o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23, né? Então, esta frase é uma das mais conhecidas e citadas na Bíblia. Ela traz uma mensagem poderosa sobre o que acontece com aqueles que escolhem seguir caminhos errados e aqueles que escolhem seguir a Deus. Então, o versículo em questão, Romanos 6, 23, nos diz o seguinte: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Então, é primordial, é imperativo crer no plano da salvação, aceitar Jesus como Salvador pessoal, Redentor, né? Glória a Deus. Bom, o significado desse versículo é sempre simples e profundo, né? Ele fala sobre a consequência de viver em pecado, que é a morte. Viver em pecado é viver sob domínio da morte, né? E sobre a dádiva que Deus oferece, que é a vida eterna em Jesus. Ok? Em outras palavras, aqueles que escolhem seguir os seus próprios desejos carnais e continuar transgredindo a lei de Deus ou pecando, né? Acabam recebendo a punição que merecem, que é a morte. Mas aqueles que escolhem seguir a Deus recebem um presente que não merecem, né? Qual o presente que nós não merecemos? A vida eterna. Glória a Deus. Nós não temos que fazer nada, amados, a não ser crer e aceitar o plano da salvação. Claro, né? Viver de acordo com essa crença, né? Com essa fé. Mas como esta frase se tornou tão conhecida e importante na história bíblica? Bom, a resposta começa com o apóstolo Paulo, né? O discípulo, o apóstolo dos gentios, né? Que escreveu a carta aos Romanos, a qual nós estamos estudando, onde esse versículo está localizado, Romanos 6, 23. Paulo era um dos primeiros seguidores de Jesus e viajou pelo mundo pregando a mensagem do Evangelho. Antes perseguidor, depois que encontrou-se com Jesus, ele mudou as atitudes e passou a ser perseguido também. Ok? Então ele começou a pregar o Evangelho. Ele escreveu várias cartas para as igrejas que fundou, e a carta aos Romanos é uma das mais importantes. Na carta aos Romanos, Paulo estava falando sobre justificação pela fé em Jesus Cristo. Ele estava dizendo que por mais que você seja zeloso em guardar os 10 mandamentos, tá? Os mandamentos não podem justificá-lo. Quem justifica o cristão é Jesus Cristo. Ok? Agora, em reconhecimento a esse amor, a essa dádiva, a esse dom imerecido que é a salvação, nós obedecemos como filhos amados à santa lei de Deus. Simples assim. Ok? Bom, Paulo escreveu várias cartas às igrejas que fundou, e a carta aos Romanos é uma das mais importantes. Na carta aos Romanos, Paulo estava falando sobre justificação pela fé em Jesus Cristo. E ele explicou que todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus, mas que a salvação é oferecida gratuitamente a todos que creem em Jesus. Você ainda não crê em Jesus? Ainda não tomou essa decisão? Não se demore, né? Porque o tempo está se esgotando, né? O relógio está correndo. Em breve Jesus vai dizer: está feito. Quem é limpo, se limpe mais. Quem é sujo, se suje mais. Quem é santo, continue a santificar-se.
Que ele estará dizendo o quê? Que não há mais tempo, todos os casos foram passados. Então, corra para os braços de Jesus enquanto há tempo, ok? Então ele usou a frase: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor, para resumir a mensagem de salvação. Ao longo dos séculos, este versículo se tornou uma das partes mais citadas da Bíblia. Ela é frequentemente usada em sermões, estudos bíblicos e evangelismo para explicar a mensagem central do Evangelho. Ela também é um lembrete poderoso para os cristãos de que a salvação é um favor imerecido, que não merecíamos, né? Porque todos estávamos escravizados pelo pecado, não merecíamos, ok? Não algo que podemos ganhar por nossas próprias obras. Por mais que você seja bom, isso não garante salvação para você. A salvação está em Jesus. Precisa confessá-lo e obedecê-lo. Ok? E a partir daí, então, você viver como filho obediente às ordens de Deus, né? Em resumo, a história da frase: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor, começa com o apóstolo Paulo, que a escreveu em sua carta aos Romanos. Desde então, ela se tornou muito importante e citada em toda a Bíblia, lembrando aos cristãos a mensagem central do Evangelho e salvação gratuita oferecida por Deus. É por esta razão, amados, que a promessa do Senhor provém da fé, que seja segundo a graça, Romanos 4,16. A lei, portanto, tem por objetivo nos apontar a nossa condição de completa dependência de Deus. Essa é a função da lei: mostrar, mediante os pecados, que nós somos dependentes de Deus para a salvação. Se nós reconhecemos a nossa miserável condição de pecador e nos buscarmos socorro em Cristo, ok? Seremos libertos da escravidão do pecado e seremos novas criaturas em Cristo, ok? Funciona, amados, a lei de Deus funciona como um espelho mostrando as nossas faltas e imperfeições, para que então, pela fé, nós apeguemos ao único que pode nos perdoar e cobrir os pecados. Quem? Jesus Cristo. Então a lei de Deus nos serve de aio para nos conduzir a quem? A Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São João, capítulo 1, versículo 29. Então o perigo de desconsiderar a lei de Deus, amados, está justamente no fato de apontar a nossa culpa. Muitos não querem confrontar as suas culpas, os seus pecados, né? Por isso ignoram e desprezam a lei de Deus, né? Quando alguém está seriamente ferido, ele precisa mexer na ferida para tratá-la, fazer o curativo, aplicar o remédio, a solução, para que haja cicatrização, a regeneração, a restauração. Mesma coisa a lei de Deus. Nós temos que observar a lei de Deus diariamente, porque ela nos confronta, ela aponta para o nosso pecado, ela nos tira da zona de conforto. Ok? Então ela funciona como um espelho, mostra o nosso defeito, e uma vez detectado o defeito, nós vamos a alguém que pode resolver o nosso defeito. Quem? Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a lei, o objetivo dela não é salvar, é nos conduzir a Cristo. Agora estaremos diante daquele que pode nos salvar, Jesus Cristo, né?
Muito bem, queridos, ao afirmar que a lei já passou e não precisamos mais obedecê-la, estamos dizendo com isso que não temos pecado, né? E que não precisamos de placa nenhuma colocada por Deus para nos orientar no caminho em que devemos andar. Estamos dizendo, não, eu vou ser salvo por mim mesmo, não preciso de orientação nenhuma. Não. Eu já sou justo, não preciso da lei. Quando rejeitamos a lei ou qualquer dos mandamentos, estamos dizendo para Deus, olha, eu não preciso da sua lei. Não. Eu estou bem do jeito que eu estou. E isso é muito perigoso, sabe? É muito perigoso. Né? É justamente isso que Satanás quer que você pense, que você é autossuficiente, que você não precise de Jesus. Né? Ele quer e ele luta constantemente para colocar abaixo todo o sacrifício que Jesus fez por você. Esse é o inimigo da sua alma, da minha, das nossas almas. Então nós somos orientados, amados, né, a seguir os ensinamentos de Deus. Ok? Bom, se eu não tenho pecado, e se considero a minha justiça própria suficiente para me salvar, para que serve a graça e o perdão divinos? Caem por terra. Ok? Quem é o maior interessado que você cria dessa forma? Satanás. O arqui-inimigo. Ele é o maior interessado. É por isso que ele procura colocar na cabeça dos homens que o sábado não está mais em vigor, né, que a lei de Deus está embaixo, era só para judeu, enfim, né, essas desculpas esfarrapadas que muitos, né, infelizmente, por não dedicarem tempo, né, ao examinar a palavra do Senhor, acabam embarcando nessa canoa furada. Né? Mas nós precisamos ter cuidado. Né? A graça e o perdão são presentes de Deus, amado, justamente para todo aquele que reconhece não merecê-los. A graça é um presente para mim e para você, porque de fato nós não merecíamos, mas a essência de Deus é amor, entende? Seu amor é incalculável, é insondável, é investigável, é incompreensível. Ele deu o que ele tinha de melhor, seu próprio filho, para pagar uma dívida que não era dele. Ok? A graça é um favor imerecido. É um presente. Aceite esse presente. Aceite. Viva conforme a vontade de Deus Pai. Obedeça os seus mandamentos. Não importa o que os outros vão pensar. Salvação é individual. A salvação é individual. Não interessa que o seu pai, a sua mãe vai dizer, seu irmão vai achar, o pastor vai falar, os irmãos vão te abandonar. Não, esqueça isso. É Deus. Nós temos que prestar conta com Deus. Com Deus. Ok? Então é isso. A graça e o perdão são presentes de Deus. Mais do que o pai da fé, sabem qual foi o título mais lindo dado a Abraão? Ele recebeu o título de pai da fé, mas existe um título mais lindo ainda que ele recebeu. Sabe qual foi? Abraão, meu amigo. Isaías 41:8. Abraão, meu amigo. No livro de Isaías há uma mensagem que fala sobre a escolha de Deus por Israel. Nessa mensagem Deus se dirige a Israel como seu servo Jacó, a quem ele escolheu. Ele também se refere aos descendentes de Abraão como seus amigos. Sim,
Essa mensagem é uma declaração de amor e da escolha de Deus por Israel, né? A história por trás desse versículo começa com Abraão, o pai da nação de Israel. Deus escolheu Abraão para ser o pai de uma grande nação e prometeu que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Então Abraão acreditou em Deus e seguiu as suas instruções, mesmo quando isso significou deixar a sua terra natal e a sua parentela. Então, através de seu filho Isaque e de seu neto Jacó, a promessa de Deus se cumpriu. Jacó teve 12 filhos, que se tornaram as 12 tribos de Israel, né? E da tribo de Judá veio então Jesus, né? O nosso Salvador. Então Deus escolheu Israel como seu povo especial e fez uma aliança com eles. Então Deus prometeu abençoá-los e protegê-los desde que obedecessem o quê? Os seus mandamentos. Ok? Bom, no entanto, Israel muitas vezes desobedeceu a Deus e se afastou de sua aliança. Eles adoraram ídolos e se envolveram nas práticas imorais. Deus enviou profetas para adverti-los, chamá-los ao arrependimento, mas muitas vezes eles não ouviram. O que acontece hoje também muito, né? Mesmo assim, Deus nunca abandonou Israel. Ele continuou a amá-los e protegê-los, mesmo quando eles não mereciam. Então ele enviou juízes e reis para livrá-los e protegê-los. Ele também enviou profetas para lembrá-los de sua aliança e chamá-los ao arrependimento. Então Isaías foi um desses profetas. Inclusive Isaías era profeta messiânico, foi aquele que mais falou da vinda do Messias. Ele pregou para o povo de Israel durante um tempo de grande crise e desobediência. Ele advertiu o povo sobre o julgamento de Deus e chamou-os ao arrependimento. Mas ele também lembrou o povo do amor e da escolha de Deus por eles. Em Isaías 41, verso 8, Deus se dirige a Israel como seu servo Jacó, a quem ele escolheu. Ele também se refere aos descendentes de Abraão como seus amigos. Essa passagem é uma declaração de amor e da escolha de Deus por Israel, apesar de sua desobediência e infidelidade. Hoje, essa passagem ainda é uma lembrança do amor de Deus e da escolha de Deus por seu povo. Embora possamos desobedecer e falhar, amados, Deus nunca falhará e nem nos abandonará. Ele continua a nos amar e a nos proteger, mesmo quando não merecemos. Podemos confiar em seu amor e em sua fidelidade, sabendo que Ele sempre nos escolheu como seu povo especial. Glória a Deus. Mas, diante de tudo isso que vemos, como nós podemos nos tornar também amigos de Deus? Como? De que maneira? Então, Jesus dá a resposta, querido. A resposta está com o Salvador Jesus. São João 15, 4. Eu faço questão de abrir aqui e ler São João, capítulo 15, versículo 4, ou 14, né? São João 15, versículo 14. Diz assim, olha. O verso 13 também, tá? Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Ninguém teve maior amor do que Jesus, porque Jesus deu a vida pelos seus amigos. E ele diz no verso 14: vós sereis meus amigos, ok? Se fizer o que eu vos mando. Amém? Já vos chamei de servos. Verso 15. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas vos tenho chamado de amigos. Porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Amém?
Então Jesus ele veio transmitir a mensagem do seu Pai para nós. E o Pai quer chamar-nos de amigos também, como chamou Abraão. E as mesmas exigências e determinação que ele deu a Abraão, ele dá a nós hoje também. Não se engane. A lei de Deus está vigente como nunca antes teve. Principalmente nesses últimos dias, em que se levantarão, pessoas pregando veementemente que a lei não está em vigor. Então nós temos que ficar como assim diz o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, meu amado, minha amada, irmão em Cristo, amigos da página, simpatizantes da página Palavra e Vida. Glória a Deus. Fico feliz pela sua companhia até aqui, e Deus é muito mais honrado pela sua companhia, tá? Porque Ele vê o seu interesse, o seu desejo de conhecê-lo melhor. Amados, no domingo nós estaremos aqui, Estaremos aqui amanhã às 22 horas. Mas no domingo quero dar ênfase ao nosso estudo bíblico sobre as profecias de Daniel. Você é convidado a estar conosco. Amém? Se você quer estudar profecia, diga eu quero aí no comentário. Amém? E nós vamos continuar estudando o livro do profeta Daniel. Nós vamos ver no próximo estudo a questão da adoração. Adorar ou não adorar. Ok? É o tema da nossa live de domingo às 22 horas. Amém? Vamos orar juntos e agradecer? Pai bondoso, eu quero te agradecer pela presença dos irmãos e amigos e simpatizantes da página Palavra e Vida que ficaram conosco até o final. Aqueles que por aqui passaram por algum momento, aqueles que deixaram seus comentários, que o Senhor possa abençoar a todos. Cuida daqueles que manifestaram seus pedidos de oração, que o Senhor possa livrar do mal, das perturbações, repreende todos os demônios, espíritos malignos, espíritos de enfermidade, espíritos de discórdia, de desavença, de descrença. Ó Deus Santo, por favor, em nome de Jesus Cristo eu te suplico, meu Pai, socorre a cada um dos nossos amigos e nossos irmãos. Ajuda-nos em nossa fé. Cubra-nos com o manto precioso e sagrado de Jesus Cristo, do sangue de Cristo. Temos certeza que sobre o sangue de Cristo venceremos sempre. Pai, abençoa aqui os nossos amigos que têm cooperado com a página Palavra e Vida diariamente, gravando as suas lives ao vivo aqui para a glória do teu santo nome. Abençoa a direção da página, pastor Cláudio Rogério, seu ministério, sua família e todos os cooperadores que ajudam a administrar essa página. O Senhor conhece a todos, sabe o que estão passando, se há enfermidade, problemas no lar, desemprego, se há, meu Deus, algum tipo de problema ou tribulação, que o Senhor possa estender as tuas mãos poderosas, acalmar as tempestades e aliviar os corações. Senhor da glória, permita-nos, ó Deus, ter uma boa noite de descanso. Pai querido, traga-nos de volta amanhã, a partir das 22 horas, aqui para nós falarmos mais uma vez sobre o livro de Romanos, agora no capítulo, glória a Deus, no capítulo 5, para a tua honra e tua glória. E assim eu tenho certeza, ó Pai, que o Senhor estará nos ensinando, nos orientando e nos preparando para o teu reino. Eu oro agradecido em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, amém, amém. Muito bem, amados, glória a Deus. Josefa Silva, Pai do Senhor Jesus, estamos nos despedindo, que pena. Mas você é convidada para estar aqui amanhã às 22 horas, amém? Josefa Silva, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, sua família e amigos hoje e sempre. Amém. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.